Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre corrimãos. Como dimensionar o corrimão, tanto para rampas como para escadas. Quais são os elementos a serem observados? Então, fiquem firmes aí comigo até o final desse vídeo. Não deixe de clicar no gostei, no sininho e também compartilhar com o síndico do seu prédio e com aquele seu amigo arquiteto que não quer considerar a aplicação das leis e normas técnicas de acessibilidade em seus projetos de arquitetura. Solta a vinheta! Para quem ainda não me conhece, eu sou o arquiteto Leonardo Santos, trabalho exclusivamente com acessibilidade há mais de 15 anos, o que me tornou um especialista e um apaixonado pelo assunto. Meu objetivo neste canal é apresentar de maneira simples o tema acessibilidade, para que não só os arquitetos e os engenheiros melhorem o seu entendimento sobre o assunto, mas também informar aos amigos síndicos, lojistas, administradores e gestores de edificações de uso público e de uso coletivo a implantar os requisitos das leis e normas técnicas de acessibilidade. Vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou um jovem senhor, né, calvo, né, um pouquinho de cabelo aqui no lado, tenho um óculos com armação preta, bem fininho assim. Não estou usando barba. Estou usando hoje uma camisa social meio um rosado, assim, um rosa bem clarinho, né? Estou usando um relógio da cor laranja, sentado numa cadeira com espaldar médio na cor preta, uma parede branca no fundo com os quadros com tema automotivo. Do meu lado direito aqui eu tenho um carrinho vermelho conversível, um Dodge Viper. Temos uma escala humana. Do meu lado esquerdo aqui temos a minha cafeteira na cor vermelha. O vídeo de hoje é muito importante, pois vamos entender os fundamentos e a aplicação dos corrimãos. Entender que o corrimão é também uma referência edificada. E quando a pessoa com deficiência visual encontra esse elemento em sua edificação, ele deve estar bem instalado para não haver riscos de acidente. Pois bem, antes de iniciarmos o projeto em si, vamos verificar quais dimensões dizem respeito à empunhadura, que na verdade exerce um papel fundamental na questão da segurança, pois se o diâmetro do tubo não permite uma empunhadura adequada, a pessoa que está utilizando o corrimão pode não ter a firmeza necessária para auxiliar na utilização da escada ou da rampa. Vamos buscar a referência na NBR 9050 de 2020. Vamos lá, pessoal. Vamos falar da empunhadura. Objetos como corrimão e barras de apoio, entre outros, devem estar afastados no mínimo 40 milímetros da parede ou dos obstáculos. Quando os objetos forem embutidos em nichos, deve-se prever também uma distância livre mínima de 15 centímetros, né, ou 150 milímetros, que está representado aqui, ó, na figura 23, tá bom? Corrimãos e barras de apoio, entre outros, devem ter a seção circular com diâmetro entre 30 e 45 milímetros, ou seção elíptica, desde que a dimensão não seja maior, né, que 45 milímetros e menor que 30 milímetros. São admitidos outros formatos de seção, desde que sua parte superior atenda às condições desta subseção. Deve-se garantir um arco de seção do corrimão de 270 graus, que está representado aqui, ó. A gente tem uma legenda aqui do lado, tá, pessoal? Onde o número 1 é a medida menor da seção do corrimão, que está aqui representado pelo número 30, né? Não pode ser menor que 30. O número 2, medida maior da seção do corrimão, que é menor que 45, né? Está representado aqui. E o 3, que é esse arco da seção do corrimão, que é justamente essa partezinha aqui, onde a gente passa a mão
tá bom? E ela percorre durante toda a extensão do seu corrimão, tá joia? Então, os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas em ambos os lados, a 92 centímetros e 70 centímetros do piso, medidos da face superior até o bossel ou a quina do degrau, no caso de escada, ou do patamar acompanhando a inclinação da rampa, conforme a figura 76. A gente vai ver no próximo slide. Devem prolongar-se por no mínimo 30 centímetros das extremidades. No caso de escadas em curva, é necessário atender ao descrito em 6.8.6. Quando se tratar de degraus isolados, ver o item 6.7.2, instalação de corrimão e barras de apoios é obrigatório e deve atender o descrito em 6.9.4.1, 6.9.4.2. Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e rampas, e sem interferir com área de circulação ou prejudicar a vazão, conforme a figura 76. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixado ou justaposto à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias, conforme a figura 76. Nota: em edificações existentes, onde for impraticável promover o prolongamento do corrimão, no sentido do encaminhamento, né? Este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente. Então, quando você tem uma escada ali, que ela está saindo num pavimento, tem uma circulação adjacente, se o prédio é existente, né, você pode fazer ele acompanhando o fluxo das pessoas, então você pode fazer ele curvo, tá bom? Agora, quando a edificação é nova, é importante prever esse espacinho de 30 centímetros, igual a gente viu lá na aula 11, né, na última aula que nós falamos sobre escadas. Quais são os elementos a serem observados? Então, fiz esse mosaico aqui com as imagens da figura 76 e as imagens relacionadas a corrimão, para a gente conseguir fazer o link desses elementos, tá bom? Então vamos lá, ó. A empunhadura, que a gente acabou de falar dele, né? Então a empunhadura serve tanto para escada como para rampas, né? O prolongamento do corrimão, tanto em escada e em rampas, eles têm que avançar 30 centímetros no seu começo e no final. Tá? Observado o seguinte, que em escada, na parte superior da escada, nós temos aqui o corrimão ele acompanhando o patamar plano, só que na parte de baixo ele segue reto, acompanhando a inclinação da escada, né? Já na rampa é diferente, a gente tem os 30 centímetros aqui de prolongamento, com acabamento recurvado em ambos os casos, tanto na escada como na rampa, porém, né, o desenho do corrimão ele é plano nos patamares, igual está representado aqui nessa figura B, na opção B da figura 76. Tá bom, pessoal? O 3, né, pessoal? A fixação. Se o corrimão ele vai ser fixado na parede, no pilarete ou no guarda-corpo, né? Então, o que é importante a gente entender? Eu trouxe aqui a figura 72, que esse elemento aqui que a gente vê nessa figura que está falando do guarda-corpo, na verdade é assim, ele é um pilarete e nós podemos utilizar o fechamento dele com painéis, tanto de vidro como em serralheria, atendendo lá a NBR 14718, que nós vamos ver na aula número 13, que é a próxima aula. Nós vamos ter esse elemento para a gente fixar esse corrimão. Então, o que é importante na fixação desse corrimão? Que ele tem essa resistência, né? Para que a pessoa consiga segurar nele com firmeza ali. E ele garantir a questão da empunhadura com a mão passando ali, obedecendo aquele ângulo de 270 graus.
tá bom? A guia de balizamento, né, tanto na escada como na rampa, tem que ser previsto aqui a guia de balizamento. Ó, você pode perceber aqui que nesse desenho aqui existe essa guia de balizamento. Então todas as escadas que não tiverem paredes na lateral, elas têm que ter uma guia de balizamento. E na rampa aqui, ó, percebe que a guia de balizamento, ela obedece o mesmo desenho, tanto da rampa como da escada aqui, né? Ó, ela vem reta aqui e desce inclinadinho aqui, ó. E o que que a gente faz? Joga 5 centímetros para cima aqui, ó. E aí a gente garante essa guia de balizamento. E a sinalização tátil no corrimão, tanto na escada como nas rampas, ó, no começo, no final. Essa sinalização, ela tem que ficar em ambas as geratrizes superiores dos corrimãos, tanto no começo como no final. E essa plaquinha, para que ela serve? Para indicar o pavimento que a pessoa está, tá bom? Nunca é para indicar início, final de rampa, porque não existe isso, viu? Tá bom? Vamos lá. Como dimensionado o corrimão, tanto para a escada como para as rampas, a gente tem aqui a imagem 77, né? Vamos ler o texto da norma, tá? Em escadas e rampas com largura igual ou superior a 2,40, a instalação de corrimãos deve atender, no mínimo, uma das seguintes condições, salvo escadas e rampas contemplada em 6.4.1.1. Vamos lá. Ó, A. Corrimãos laterais contínuos em ambos os lados, com duas alturas de 70 e 92 centímetros do piso, conforme 6.9.3.3 e figura 76, que a gente já viu. E B. Corrimão intermediário, duplo em duas alturas de 70 e 92 centímetros do piso, garantindo a largura mínima de passagem de 1,20, respeitando o item 6.9.3.6 e figura 77. Os corrimãos intermediários devem ser interrompidos somente quando o comprimento do patamar for superior a 1,40, garantindo um espaço mínimo de 80 centímetros entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme a figura 77. Então, o que eles estão falando aqui? Que a gente, quando tem uma escada maior que 2,40, você pode optar tanto em colocar o corrimão de um lado e do outro, como colocar ele na parte intermediária. Sempre entendendo que essa passagem aqui mínima, né, do eixo aqui dos pilaretes da instalação tem que estar 1,20 m, né, não pode ser menor que 1,20 m, tá bom? Garantir em patamares maiores que 1,40 esse vão de passagem aqui mínimo de 80, né? Se você pegar aqui 60 mais 60 mais 80 vai dar esse 1,40, tá? E uma coisa que é interessante de perceber é que por que o corrimão ele é intermediário e ele ou pode ser nas extremidades? Porque quando a pessoa ela não tem uma das mãos, ela pode escolher qual lado que ela pode subir ou não, para ela ter melhor firmeza na hora de descer ou subir a escada. Então, se você coloca o corrimão desse lado, logicamente, se a pessoa não tiver a mão direita, ela vai poder subir para o lado de cá. Se o corrimão é intermediário, ela não tem a mão direita, né? Ela tem não tem a mão esquerda, ela só tem a mão direita, ela pode subir segurando por esse corrimão, tá bom? Aqui a gente tem uma perspectiva, né, que é a figura 77, mostrando como que seria essa escada. A gente percebe aqui que não tem a guia de balizamento, tá? No centro. Eu tenho colocado a guia de balizamento porque ainda assim é uma referência edificada, tá? Mas eu acho que dá para atender a norma nesse quesito aqui, tá? Nessa questão de não ter a guia de balizamento quando é corrimão
corrimão intermediário. O que é importante observar quando for fazer isso é que a sinalização visual do degrau ela tem que se projetar em relação a projeção do corrimão, tá bom? Então ela vai ficar escondida aqui embaixo do corrimão. A pessoa não consegue enxergar essa sinalização. Quando se trata de degraus isolados, com um único degrau, deve ser instalado um corrimão respeitando o descrito em 4.6.5, com comprimento mínimo de 30 cm, cujo ponto central esteja posicionado a 75 cm de altura, medindo a partir do bossel ou quina do degrau, conforme a figura 78. Então a gente tem aqui a opção A com a barra de apoio inclinada, a barra de apoio na opção B vertical, a opção C com a barra de apoio na horizontal, né, nessa figura 77, que é importante, você vê que essa norma ela não trata de piso tátil de alerta, né? Quem trata de piso tátil de alerta é a NBR 16537, mas ele indica aqui, que quando o degrau ele é isolado, tem que ter essa sinalização, tá bom? Quando se trata de degrau isolado com 2 degraus, os corrimãos devem ser instalados a 92 e 70 centímetros do piso, medido da face superior até o bossel ou quina do degrau, em ambos os lados, com 2 alturas, conforme a figura 79. Se o vão for igual ou superior a 2,40, pode ser adotado um só corrimão intermediário com 2 alturas, de 92 e 70 centímetros do piso, medido da face superior do bossel ou da quina do degrau, conforme a figura 80. Os corrimãos devem prolongar-se por no mínimo 30 centímetros das extremidades. Então, a mesma coisa que a gente viu dos corrimãos, os parâmetros, né, as alturas, medidos a partir da quina do degrau aqui de 70 e de 92, né? E quando a gente tem um vão maior que 2,40, a gente utiliza o mesmo critério. Ou coloca nas extremidades ou no meio da circulação, onde a gente tem que garantir que esse eixo aqui não seja menor que 1,20. É importante entender que o corrimão deve ser em 2 alturas para atender o maior número de pessoas, pois dentro da diversidade antropométrica, não podemos esquecer das crianças e das pessoas com nanismo. Se você perdeu as explicações de como projetar uma rampa, assista ao vídeo 10, e de como projetar uma escada, assista o vídeo 11. Estou me preocupando em colocar todo esse conteúdo organizado por assunto para que fique fácil de você fazer a pesquisa posteriormente. E quando você juntar todo esse conhecimento, irá realmente fazer sentido para você. Por fim, a escolha do tipo de material que será utilizado. Hoje no mercado já existem alguns tipos de corrimãos e acessórios que facilitam a instalação. O mais comum é a utilização de corrimãos customizados executados por serralherias. Quanto ao material, o mais indicado para lugares de grande fluxo de pessoas é o corrimão de aço inox polido, pois garante uma excelente resistência às intempéries, como também é bactericida, o que ajuda na higiene do local e também é muito indicado em locais de saúde e terminais de transporte público. Entender esses detalhes é que ajudará a deixar o estabelecimento realmente acessível. Para implantar os requisitos e critérios de acessibilidade em sua edificação, além de ter muita força de vontade, é preciso também ter organização e estratégia. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!